Olá, meus amores, tudo bom, gente? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, amigas, é um vídeo respondendo as perguntinhas que vocês fizeram pra mim lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá, que sempre que eu gravo esse tipo de vídeo eu peço as perguntinhas por lá, tá bom? A Paula Cavilha. E bora pro vídeo, gente, pra responder as dúvidas de vocês, que agora tem várias dúvidas, então eu decidi responder tudo nesse vídeo. E bora pro vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal que me ajuda demais, tá bom? Então, bora lá! Amiga Paulinha, minha xará, pergunta assim: você adotou o sobrenome do seu marido? Se sim, como ficou o nome de vocês? Não, gente, a gente não mudou nosso nome, a gente ia mudar, só que depois a gente pensou no rolê, que ia ser trocar todos os documentos. É claro que tem documentos que você precisa trocar, né, pra colocar como casado, mas, gente, a gente acho que nem vai trocar, a gente vai ficar nessa enrolação. Mas se fosse o sobrenome que a gente fosse trocar, ia ficar mais complicado, né, então a gente ia ter que trocar. Mas a gente não trocou. Nosso nome continua a mesma coisa e é isso, a gente não liguei pra essas coisas. Eu sempre falei pro Cano que queria mais trocar, falava, amor, não precisa, gente, eu nem ligo pra isso, então nós não trocamos. A amiga Amanda perguntou assim: gostaria de fazer cirurgia plástica algum dia? Gente, teve várias dessa perguntinha, agora que a Maria falou, né, que ela vai fazer a cirurgia dela, várias pessoas perguntaram pra mim. Então, gente, assim, um dia eu quero fazer rino, gente, porque eu não gosto do meu nariz, assim, é meio que por estética e por saúde também, porque eu tenho desvio de septo, vocês conseguem ver, ó. Meu nariz é um aberto, outro fechado, é lindo. Então, se um dia eu fosse operar, pela minha saúde, né, que eu preciso operar, eu já ia fazer tudo, né, já ia fazer tudo junto e queria afinar um pouco meu nariz. Inclusive, eu até pesquiso uns doutores, gente, vocês viram aquele doutor que fez o da Fly? Cara, o da Fly ficou perfeito, o nariz dela eu já quero, mas deve ser carérrimo fazer cirurgia com ele, ele é mega famoso. Mas um dia eu queria fazer rino. Silicone eu penso um dia fazer depois que eu tiver filho já, enfim. Mas no momento mesmo eu faria rino, gente, porque eu não gosto do nariz e também, né, pelos carne esponjosa eu tenho também, é horrível. Eu só respiro por um lado do nariz, pra vocês terem noção. É o ó. A amiga Evelyn pergunta assim: por que você posta poucos vídeos na semana? Então, gente, ó, eu posto vídeo segunda, quarta e sexta. Vocês acham pouco, gente? É 3 vídeos por semana. Mas, gente, por enquanto eu não consigo postar mais que isso. Tem canais que postam todo dia. Eu fico pensando, cara, como consegue? Eu queria, sabe, postar de segunda a sexta. Só que, gente, eu acho que ia ficar muito repetitivo, sabe, rotina. Por exemplo, o que eu faço hoje, eu faço a mesma coisa amanhã aqui em casa. Então eu penso, né, não sei o que vocês acham, mas eu acho que chega uma hora que vocês vão acabar enjoando das mesmas coisas sempre. Então sempre tem que eu trazer, tipo, hoje eu faço uma coisa, se eu falar, amanhã eu vou fazer outra coisa, aí eu gravo também. Mas todo dia gravando a mesma coisa, eu acho que fica chato. Então por isso que eu posto menos vídeos, porque eu não gosto de ser muito repetitiva, sabe? Apesar que, né, tem algumas semanas que realmente não dá, que eu tenho que postar vídeo e fica meio repetitivo os assuntos. Mas é isso, gente. Meu sonho de princesa ter uma semana de vídeo aqui pra vocês. Já pensou postar vídeo todo dia? Eu ia amar, gente. Eu quero muito me organizar pra isso, mas tem que ter muito conteúdo diferente. A amiga Brenda pergunta assim: você e o Cano estão quanto tempo juntos? Ah, gente, deixa eu responder uma pergunta. Calma aí. Ela falou: amo seus vídeos, manda beijo. Beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho. Muita gente tá chegando nova aqui no canal e fala: gente, o nome do seu marido é Cano. Como assim, Cano? Agora, quem tá aqui há muito tempo já sabe, gente. Meu esposo se chama Guilherme Cano. E desde que comecei a namorar com ele, todo mundo da igreja, todo mundo chamava ele de Cano. Então eu peguei essa mania de chamar ele de Cano. No começo, eu relutava e ficava chamando de Guilherme, porque eu acho Cano feio de chamar. Mas eu peguei o costume, então por isso que eu chamo ele de Cano, gente. Eu não consigo chamar de outro nome, mas eu chamo ele de Cano, assim, quando eu tô gravando. E não consigo chamar de Guilherme. Às vezes eu até falo, mas é automático falar Cano. Mas não, gente, o nome dele é Guilherme, tá? Cano é o sobrenome e apelido que, gente, todo mundo chama ele de Cano, sério, todo mundo mesmo. Aí pegou o costume e eu chamo ele assim, mas o nome dele é Guilherme. Então tá, ela perguntou: eu e o Cano... Aí até as amigas chamam ele de Cano. A gente tá junto tem abril, maio, junho, julho. 3 anos e 3 meses, tá bom? A amiga Suelen perguntou: pretende viajar quando acabar a quarentena, a pandemia? Gente, eu pretendo viajar muito, cara. Nossa, inclusive nossa viagem... A gente tem uma viagem quase paga já. E a gente não pode viajar. Ai, gente, mas eu quero viajar muito pro Brasil. Eu pesquiso vários lugares, quero ir pra Gramado, quero ir pra Fortaleza e espero que ano que vem a gente consiga fazer várias viagens. Não precisa nem ser pra fora, gente, porque o Brasil também é um lugar lindo, mas é claro que eu quero conhecer fora do país também. Mas tem tantos lugares no Brasil mesmo que eu quero conhecer e eu quero ser uma pessoa viajada. Então, se Deus quiser, ano que vem a gente vai viajar bastante. É um dos meus sonhos, gente, viajar horrores, sério, eu gosto muito de viajar. Você considera verdade que os primeiros meses de casado são os mais difíceis? Então, gente, eu ainda não sei se eu posso responder essa pergunta, porque eu tenho um mês casada ainda, um mês e pouco. Então, o nosso primeiro mês foi tranquilo. É óbvio que teve dias que a gente discutiu como no nosso relacionamento, né, de namoro. É óbvio que não é uma coisa normal ficar brigando toda hora.
Mas é claro que a gente já discutiu alguns dias, é normal, sei lá, não sempre, mas a gente já teve algumas briguinhas, né, normal. Mas eu não posso dizer que tá sendo difícil, porque tá sendo maravilhoso, gente, esse primeiro mês. Mas eu não sei como vai ser os próximos, né? Eu sei que casamento não é mar de rosa. Inclusive, sempre que eu, né, quando eu falei que ia casar pra vocês, muita gente falou, ai, coitada, acho que casamento é mar de rosas. E eu acho isso muito feio, gente, quem fala isso. Porque às vezes a pessoa tem um casamento frustrado e acha que de todo mundo vai ser. Eu sei que casamento não é fácil, eu sei que vai ter dias de luta, eu sei que vai ter dias... Eu sei que vai ter meses, né, de lutas, de dificuldades, e eu sei disso, gente, que não é mar de rosas. Mas graças a Deus a gente ainda não passou por isso. Mas quando a gente passar, eu sei que vai dar tudo certo. A gente no final dá certo, colocando Deus. Deus tá em primeiro lugar e eu sempre entrego a ele meu casamento, tudo. Então eu sei que vai vir momentos difíceis, mas sei que vai passar, entendeu? Mas ainda não teve, graças a Deus, gente. A amiga Nai perguntou, seu esposo trabalha de quê? Muitas pessoas fazem essa pergunta também, então vou responder nesse vídeo, tá? Eu já falei em alguns vídeos, mas... enfim, né, sempre aparece gente nova. E o Cano, gente, ele é representante de vendas. Nem eu sei explicar direito, mas ele basicamente ele vende... assim, tem fábricas, ele trabalha para essas fábricas, então ele vai apresentar nas lojas. Ele trabalha mais na área do Brás e ele vende essas peças das fábricas, entendeu? Então ele representante de vendas, dá pra entender, gente? É isso que ele faz. Aí tem dia que ele vai atender cliente, tem dia, às vezes ele faz entrega também, nem sempre, quando é em pouca quantidade, às vezes ele faz. Então basicamente isso, ele é um representante de vendas, tá bom? A amiga perguntou assim, ó, perdeu o medo de cozinhar feijão, amiga? Não. Primeira vez que eu cozinhei feijão, minha mãe tava aqui, então ela que ficou ali olhando a panela. E agora o feijão acabou, você tava congelado, então agora eu vou ter que cozinhar sozinha. Eu tô adiando porque estou com medo, mas eu vou gravar pra vocês, gente, vai dar certo, em nome de Jesus. A amiga Helenice perguntou assim, o que mais te estressa na rotina de casado? Gente, eu falei até no Instagram pra você, que é uma coisa que o Cano me irrita. Assim, no geral, não tem muita coisa que me estressa, mas o Cano tem maneira de tirar roupa, gente, sabe, pra tomar banho. E ele taca a sopa tudo do lado do avesso, às vezes tira a cueca junto com a calça e fica tudo do avesso, gente, isso me dá raiva. Eu sei que tem gente que prefere lavar a roupa do lado do avesso, porque, enfim, não sei porquê, mas eu não gosto, não, eu lavo do lado normal mesmo. Isso me estressa num nível, aí eu fico lavando roupa, cada roupa dele tem que ficar desvirando assim. Então isso me irrita. Eu acho que uma das únicas coisas que me irrita é isso. Na casa dos seus pais, você ajudava nas tarefas ou teve que se adaptar agora que casou? Como está sendo? Então, gente, assim, na casa dos meus pais, eu limpava meu quarto, eu ajudava minha mãe, às vezes eu limpava o banheiro, mas não era sempre. Mas eu ajudava mesmo na lavar louça, né? Só isso que eu fazia. Mas eu ajudava assim, às vezes eu fazia uma faxina assim no dia, mas não era sempre. Às vezes, ainda mais quando eu trabalhava eu não fazia tanto, mas depois que eu parei de trabalhar, aí eu fazia mais coisa em casa lá, mas quando eu trabalhava fora não. Eu fazia assim, mas não sempre, né? A minha parte era só louça quando eu trabalhava. E depois que eu parei de trabalhar, eu comecei a limpar meu quarto, né? Eu comecei a limpar banheiro, limpar a casa. Então, assim, gente, eu já sabia como fazer. E tá sendo de boa, gente. Eu me adaptei super de boa. Tem coisas que eu nunca tinha feito, mas tá sendo super tranquilo. E nessa parte eu não tive dificuldade, sério, tá super tranquilo. Além do YouTube, você trabalha com outra coisa? Não, gente, o YouTube no momento é minha única fonte de renda. E às vezes também o Instagram... Porque assim, o Instagram ele não paga, não é igual o YouTube. O Instagram é empresas que te pagam pra você fazer divulgação. Então às vezes quando aparece alguma coisa, eu considero o Instagram também uma forma de trabalho, mas não é sempre. Mas a minha principal renda vem do YouTube, tá? Ó, tem várias perguntas do tipo assim, ó, tá gostando de morar em apartamento? Pretende comprar uma casa ainda esse ano? Pretende se mudar logo? Deixa eu ver o que mais. Teve bastante dessas perguntas, amigas. Então assim, pretendo sim comprar. Eu não sei quando a gente vai comprar um apartamento ou uma casa, mas eu acredito que daqui a um ano, sei lá, 2 anos, a gente tá juntando dinheiro, né, pra dar uma entrada. Na verdade, eu queria juntar mais o dinheiro da entrada, porque financiamento, a gente, é tanto juros, que às vezes se compensa ficar morando de aluguel, entendeu? Eu ia juntar o dinheiro inteiro pra comprar, porque, gente, é muito juros. Então a gente tá juntando dinheiro pra isso, pra comprar a nossa casinha, mas a gente não se importa de morar de aluguel por enquanto. Se a gente pretende se mudar, gente, eu tava conversando com o Cano esses dias, eu queria... Mas não vai ser agora, gente, porque eu queria. Não sei porque eu queria, porque é ótimo, mas eu queria, sabe, uma localização melhor. Mas aqui é bom também, porque aqui, gente, o valor que a gente paga de aluguel é muito bom. Então a gente consegue guardar mais dinheiro. Eu tava pesquisando uns apartamentos, gente, é muito caro P aqui em São Paulo pra alugar. Tipo, R$2.000 num lugar bom, sabe, um AP bom, numa localização boa. Tipo, R$2.000, cara, um absurdo pagar isso no aluguel. Eu não tenho coragem. Quer dizer, coragem, né, é loucura, gente. Aqui a gente paga menos que isso. E eu acho o valor super ótimo, mas tem outros quesitos, né? A localização aqui é meio afastado e tem tudo isso. Então eu queria mudar, mas não vai ser esse ano, talvez ano que vem. Vamos ver se Deus abençoar. Quer dizer, Deus já tá abençoando, mas eu tenho dó, a gente paga muito caro no aluguel. E porque é um dinheiro que não volta pra você, né? Então aqui a gente paga um valor, né, que pra gente é bom. Então se a gente fosse se mudar, a gente ia ser, né,
Tava até pesquisando, mas gente, é tão caro, assim, de aluguel em São Paulo, num lugar bom, é caro demais, vocês nem imaginam. Amigas, a bateria da minha câmera acabou, fui trocar, não sei se tá no mesmo lugar que eu tava antes, mas é que eu tive que trocar a bateria, tá bom? Então bora. Então, como eu disse, a gente queria... Não agora, óbvio, a gente mora aqui faz um mês, mas a gente já pensou nessa possibilidade. Mas se a gente realmente fosse mudar pra um lugar mais próximo e tal, porque, gente, como eu disse, ele é meio... Não é afastado, assim, mas é isso. Então, se a gente fosse mudar, vai ser só ano que vem e tal, ou talvez a gente mude só quando for pra nossa casa. Não sei, gente, só Deus sabe. Aqui, ó, quando você for comprar seu próprio móvel, vai escolher outro apartamento, eu não tenho antes, pra morar, né? Outro apartamento é uma casa. Então, quando a gente realmente for comprar, eu queria apartamento. Só que o Cano, gente, o Cano não curtiu muita experiência de morar em apartamento. Eu acho que teve essa pergunta, eu acabei não respondendo. O Cano não gostou muito da experiência, que ele fala que é muito chato, que não pode falar alto. E realmente, porque a gente fala alto, tipo, eu tô gravando esse vídeo, parece que todo mundo tá me escutando. Eu não sei se é só impressão, se todo mundo escuta o que eu faço. Mas o Cano mesmo, ele fala que não gostou da experiência, que ele... não moraria de novo, mas eu queria apartamento sim. Mas óbvio, um apartamento maior, tudo, né? Só quando eu for comprar, gente, isso tem que ser top, né? Vamos ver, Deus, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Mas eu queria P, gente, porque eu acho mais seguro e tal. Mas se fosse casa, eu quero ver casa também. Mas se fosse casa, eu queria morar em uma casa de condomínio, exatamente pela segurança e tudo mais. Mas até que eu gostei de morar em apartamento. Mas é realmente essa coisa, gente, parece que a gente não tem privacidade. Sei lá, é estranho, eu não sei. Parece que todo mundo escuta, quando eu falo um pouco mais alto, parece que todo mundo tá escutando, sei lá. Não sei se é impressão, mas nesse ponto a gente tá meio assim, sabe? A amiga perguntou quantas tatuagens eu tenho, gente. Eu tenho uma, duas... Ó, eu tenho essa de Fro. Aí essa é a minha favorita, gente, eu amo. Tenho essa aqui, que é uma frase, seja forte e corajosa. Tenho essa aqui, que é a minha primeira, que é a que eu menos gosto, porque o traço fica muito grosso. Mas foi a minha primeira, né, gente, experiências. Essa aqui, ó, que tá escrito próprio amor, minha mão na cruz. Ela era bem fininha, gente, o traço engrossou bastante. E tenho essa aqui também, ó. No coração de... No coração, no ombro de coração. Então são 4, né? 4 tatuagens. E eu queria fazer outras, mas não sei o que eu faria. Mas eu acho tão legal tatuagem, gente. Mas eu também não queria ser um gibi, mas eu faria outras sim. A amiga Patrícia perguntou assim: seus pais se dão bem com os pais do Cano? Manda beijo. Sim, amiga, beijo. Eles se dão super bem, gente. Eu também me dou super bem com meus sogros. Vocês até perguntam por que eles não vão viajar com a gente sempre. E, gente, sei lá, não tem motivo. É que, assim, tipo, a Maria e o Vitor, que geralmente eles fecham as viagens que a gente vai, né? Então não tem motivo específico, mas a gente futuramente vai fazer muitas viagens com eles também. A gente se dá bem, tá, gente? A gente é uma família linda, maravilhosa. Eu amo meus sogros, eles são muito legais. E meus pais também se dão super bem com eles, tá bom? Às vezes eu não gravo eles porque eu tenho vergonha de ficar gravando eles. Eu sou um pouco tímida com a família do Cano. E também, né, gente, não é todo mundo que gosta de aparecer, né? Não vou chegar lá com a câmera na cara deles, mas a gente se dá super bem, tá? A amiga Mari perguntou assim: vai se mudar para a casa da Maria quando ela sair de lá? Muitas pessoas fizeram essa pergunta, se a gente ia morar na casa da Maria, gente, muitas pessoas mesmo. Que ela vai comprar, né, ela tá vendo. E não, gente, a gente acha que não vai mudar, sabe por quê? A gente até pensou nessa possibilidade, a gente falou, cara, seria legal, né, que lá é maior. Mas eu acho que lá, gente, é menos privacidade do que aqui o apartamento, porque ela é, tipo, grudada. Ela já explicou pra vocês, um dos motivos que ela vai sair de lá é por causa da privacidade. E lá é casa geminada, não sei exatamente como fala. É como se fosse um apartamento, mas é uma casa, eu não sei explicar. Então, gente, eu acho que eu teria menos privacidade ainda do que eu tenho aqui no AP. Porque aqui no AP eu acho que é mais tranquilo ainda. E também o aluguel lá seria mais caro. E como eu disse, o Cano, a gente gosta daqui porque a gente paga menos de aluguel e consegue juntar mais. Então o nosso foco é juntar mais. E como eu disse, essa questão de privacidade e tal. Mas por esse motivo a gente não vai morar lá, tá bom? Muitas perguntas. Mas eu tenho o mesmo pensamento da Maria sobre o que ela queria mudar, sobre a privacidade. Eu também acho que eu não ia curtir muito, não. Amiga Carol perguntou assim: você e o Cano dormem agarradinhos? Literalmente não, gente. Na hora de deitar, né, comer um pro lado um pro outro. Eu só não consigo, gente, dormir assim, abraçada com os outros. Eu nunca consegui. Sério, não gosto. Às vezes eu dormia com as minhas amigas, também era uma pra cada lado. E é isso, o Cano também não gosta. Basicamente eu durmo do lado contrário do Cano. Eu não sei porquê, gente, mas eu tenho tal com qualquer pessoa que seja que tá do meu lado, eu tenho que dormir ao contrário. Mas não era por nada, não, é porque eu não consigo mesmo. Mas às vezes sim, né, às vezes a gente tenta dormir abraçada, aí dá 5 minutos, cada um vira pra um lado. A amiga Milena perguntou assim: já pensou em ser empresária, loja física? Nossa, já pensou, gente? Empresária, me chamei de empresária. Como eu disse, né, espero um dia ter um espaço de estética, você é uma empresária. Nossa, que chique, né? Já pensei, amiga, como eu disse, futuramente, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, entendeu? Gente, agora, ó, teve várias perguntas, vamos finalizar o vídeo. Como que minha vida de casada, como tá sendo.
se era como eu imaginava, a expectativa é realidade. Tem muitas perguntas do tipo, como tá sendo esse 1 mês de casada. E, gente, sério, eu vou começar pra vocês, tá sendo maravilhoso, cara. Eu achei que ia ser um pouco complicado, né, não sei, na verdade 1 mês eu acho que é mais tranquilo, né. Mas tá sendo do jeito que eu pensei, gente. Óbvio que às vezes aparecem algumas coisas que saem do nosso controle, mas tá sendo incrível. Às vezes eu choro com saudade dos meus pais, né? É normal, às vezes eu tô deitada na cama pra dormir e começo a chorar. Quando falo, o que tá acontecendo? Eu falo, eu quero meus pais. Bate uma saudade. Mas tá sendo maravilhoso, gente. Criar uma rotina com meu marido, acordar do lado dessa criança, dormir do lado da criança. Gente, é incrível. No começo eu falava, o que você tá fazendo aqui dormindo comigo, gente? Porque, né, a gente não dormia junto antes, então era muito estranho. E agora, tipo assim, já acostumei. Mas às vezes eu fico pensando, cara, será que isso é real? Será que... Às vezes minha ficha não caiu, entendeu? Mas, gente, tá sendo maravilhoso. Eu amo fazer coisa de casa, limpar, fazer comida. Juro, eu tô gostando bastante da minha nova rotina que eu estou tendo. Ai, gente, eu tô amando, sério, eu tô amando mesmo. E é isso, amigas. Tá sendo do jeito que eu esperava. Graças a Deus posso responder nos próximos meses, né, como que vai ser. Mas o primeiro mês tá sendo incrível, tô amando, gente. Ai, meu Deus, tão legal ter independência. Tipo, antes, quando eu dormia na casa do Cano, né, eu levava um monte de coisa pra me arrumar pra ir pra igreja. Eu levava roupa, levava maquiagem, secador, shopping. Agora não, é tudo na minha casa, uma das coisas legais também. Ele também, quando ia dormir lá em casa, né, tipo, levava um monte de coisa, um monte de roupa. E agora a gente tem nossa casa. Aí é incrível, gente, ter nosso espacinho. É muito bom essa sensação, a gente tá adorando. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam do like, tá bom? Que me ajuda demais, gente. Me ajudem a divulgar o canal. Mostra o canal pras amigas que a gente tá quase chegando em 200k. Assim, quase, né? Quase, porque a gente já tá com 170 mil. Então falta aí uns 1000 ainda, mas a gente chega lá. Então me ajuda a divulgar o canal, tá bom, amigas? Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!